O senador Rodrigo Cunha, presidente do PSDB de Alagoas, é um dos nossos convidados de hoje, nesta edição de Conjuntura. A gente conversa com ele daqui a pouquinho. A partir de agora, a gente conversa com Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco do Estado de Alagoas. Irineu, obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. Queria saber inicialmente como é que andam essas ações judiciais movidas por entidades de classe, a exemplo do Sindifisco, contra o governo do Estado, por conta daquele aumento da alíquota do Alagoas Previdência, que para determinadas pessoas passou de 0% para 14%. A lei Renan Filho, ela tem diversas inconsistências, a começar do processo legislativo. Sequer o governo encaminhou o projeto com os custos daquela lei. Mesmo assim, sem saber quanto era, quanto seriam os custos, os cálculos atuariais e tudo mais que se faz necessário, há uma exigência legal de ter os custos para que a Assembleia possa deliberar, a Assembleia promulgou a lei a si mesmo. E também o que mais também causa a espécie é que o próprio presidente do tribunal diz que não poderá conceder essa ou aquela decisão favorável aos funcionários porque vai causar constrangimento financeiro para o Estado. Ora, se os cálculos não foram feitos, então ninguém pode opinar sobre constrangimento financeiro para o Estado. Porque para se falar nisso, precisa no mínimo fazer uma conta. E essa conta não foi feita. E mais, não foi feita em um órgão que teria os seus quadros técnicos capacitados para isso, mas não tem. O AL Previdência também padece dos mesmos males que os demais órgãos do Estado estão padecendo. Falta funcionário da área técnica competente para realizar esse trabalho. Até a própria Procuradoria-Geral do Estado foi alijada desse processo. O AL Previdência está funcionando sem os conselhos fiscal, ou seja, então não há porquê não se julgar, não se decidir acerca de todas as ações movidas pelos sindicatos, não só em razão da inconstitucionalidade, que são muitas na lei da Previdência, como também em função da inexistência de cálculos e de trabalhos, vamos dizer, com a área técnica totalmente alijada do processo. Irineu, além dessa questão dos cálculos, que outros pontos vocês acham que estão errados nessa lei? A lei, ela aborda a área tributária, quando seria, vamos dizer, não seria propriamente uma lei complementar. A lei complementar complementa aquilo que a Constituição diz. Essa matéria será tratada por lei complementar. Então, estabelecer alíquota, revogar uma imunidade constitucional, como não tributar os nativos e pensionistas que que tinham direito a começar a pagar a partir do teto da Previdência e sendo portador de uma doença incapacitante a partir de R$10.000. Então, todos esses estão hoje sendo tributados a partir de R$1.000. Ou seja, essas pessoas que mais precisam foram justamente aquelas mais penalizadas. Então, nós temos aí uma série de questões de natureza também tributárias que está sendo levada para o Poder Judiciário. Infelizmente, o Poder Judiciário tem pressa em caçar as liminares, mas não tem pressa em julgar os processos nas questões de fundo, nas questões de mérito. Rapidamente chegou no Supremo Tribunal a decisão que concedeu uma liminar pelo tribunal, uma desembargadora, a doutora Elizabeth, pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Mas os processos que tratam das questões de fundo, esses estão parados. Vocês pensam, falar em parados, vocês pensam numa paralisação, numa greve, apesar de muitos estarem, a maioria, né, em teletrabalho por conta da pandemia? Se cogita isso entre os presidentes de sindicatos, de associações, fazer um movimento, não assim no sentido de frustrar
a retomada ao trabalho, mas de demonstrar claramente para a sociedade tudo o que está acontecendo no sentido do aparelhamento do serviço público, o que não é de interesse do povo de Alagoas. Mostrar para a sociedade quanto nós temos de ineficiência nas diversas áreas da administração pública, que de forma alguma os servidores de carreira, os servidores concursados, não concordam com isso. Bom, com relação à arrecadação do Estado, qual o efeito com essa pandemia, que a gente está vivendo há quase 5 meses? A arrecadação do Estado caiu. E o mais grave é que a atividade econômica também foi desativada. Isso aí faz com que ela não vai voltar no primeiro momento com toda a capacidade contributiva, com a mesma geração de emprego. Os danos causados vão permanecer por algum tempo. Mas nem no segundo momento a economia de Alagoas voltará à sua estatura normal e continuará a crescer. Nesse meio tempo, a União está provendo o Estado de todas as necessidades. O setor público e no setor privado também a União tem pago esses auxílios que têm mantido, vamos dizer, uma certa atividade econômica funcionando na área do comércio e tal. Então, eu acredito que é uma questão de tempo no pós-pandemia, que a economia volte à estatura que ela tem antes da pandemia, que ela tinha antes da pandemia. Até onde vai a suspensão da dívida do Estado para com a União? Há uma suspensão, já é a segunda vez que a União suspende, logo acho que no ano 2015, houve uma suspensão e isso gerou uma economia para o Tesouro do Estado na ordem superior a 1 bilhão de reais. E, novamente, com a suspensão do pagamento das parcelas da dívida, faz com que o dinheiro arrecadado no Estado permaneça dentro de Alagoas. Então, essa suspensão atual é enquanto durar a pandemia e a contenção de despesas, aumento de despesas, ficará até o final de 2021, não podendo também aumentar despesas algumas, a não ser essas voltadas para a pandemia, para que só no próximo mandato de governador. Como as entidades avaliam a posição que tem sido tomada pelo Estado em relação a categorias, algumas específicas, por exemplo, policiais, fiscais de renda, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral. Qual é a avaliação de vocês quanto a esse trabalho que o Estado vem fazendo nesse contexto da pandemia? Olha, o grande ressentimento é justamente na área das atribuições. Digamos assim, se a gente falar do ato médico, então a gente ouve reclamações no sentido de que prescrevi um medicamento e não foi possível fornecer pelo SUS ou coisa desse tipo. Na área da fazendária também a gente percebe que há uma tendência a terceirizar a Secretaria da Fazenda, o excesso de decisões técnicas sendo tomadas por quem está nos cargos comissionados, o que não é correto, até porque é nulo. Nós estamos, inclusive, representando o governador nesse sentido. Então, sempre a queixa maior diz respeito às atribuições dos servidores públicos de carreira. Não queremos transferir para comissionados as atribuições da polícia. Um inquérito policial, a gente não pode voltar ao tempo em que o chefe político nomeava o delegado que ele queria para a área dele. Nós queremos que seja um delegado concursado que responda caso abuse de autoridade, mas que seja alguém concursado. Não queremos voltar ao tempo em que o chefe político escolhia o delegado, o fiscal de rendas e por aí afora.
É isso que a gente tem em frente. Bom, o Sindifisco, particularmente, tem questionado a atuação da Controladoria Geral do Estado. O que é que está acontecendo? Olha, a Controladoria Geral do Estado é talvez o caso mais grave que nós temos na administração pública do Estado de aparelhamento do serviço público. Não tem um servidor de carreira, ou seja, todos são comissionados. Ou seja, todos os atos praticados pela Controladoria são nulos, porque sem o despacho da área técnica, ou então, digamos, liquidação de uma despesa, o empenho de uma despesa, coisa desse tipo, precisa que haja o despacho de um funcionário de carreira. As contas da Controladoria não tem nenhum funcionário técnico para dizer se as contas são de um jeito ou de outro. Repare, uma das coisas que salta aos olhos, digamos, essa compra de respiradores superfaturados pelo consórcio Nordeste. Quem autorizou a liquidação dessa despesa? Qual foi o servidor de carreira da área técnica que autorizou o pagamento adiantado antes de receber os bens, ou então antes de prestar o serviço? Quem está liquidando as despesas do Estado? Então, quando a gente fala na liquidação de despesas, na prestação de contas, o controle interno do Estado seria feito pela Controladoria Geral do Estado, mas não tem um servidor de carreira, todos são comissionados. Ora, o comissionado faz aquilo que o governo manda. Já o servidor de carreira, ele cumpre com a lei. Ou seja, ele obedece à lei. A ética é diferente. Um tem dever para com a legalidade. O outro tem também o compromisso político com o governo. É assim que a coisa se equilibra. E não todos de um lado só. Aí não funcionaria. Tudo bem, muito obrigado, Irineu, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco, enfim, a gente conversa com o senador Rodrigo Cunha.